Fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente vai trazer um vídeo sobre Render Pass que tá dando o que falar em uma das últimas atualizações que trouxe, né, pro Spark, que vai revolucionar, já está revolucionando o mundo dos filtros, tá? E para quem não sabe do que eu tô falando, não tá entendendo nada, a gente vai ver aqui neste vídeo, então é muito importante que isso aqui vai ser um salto muito grande no mundo dos filtros. Se você não aprender isso aqui, você vai ficar para trás, tá? Então, eu aprendi e eu trouxe aqui para vocês resumidamente. Espero que vocês entendam. Vou dar até exemplos com projetos meus, etc. Então, fica aí até o final, né? Mas se tem uma coisa que ajuda mais do que o Render Pass para revolucionar os filtros, essa coisa é deixar o dedo no like aí. Então, já deixa o like no começo do vídeo, que esse vídeo, cara, eu estudei muito para trazer ele e eu espero que vocês gostem demais. Então vamos para as palavras-chave do tutorial de hoje. E elas são, né? A primeira é renderizador. Então o que é o Render Pass? O Render Pass, né, na tradução literal, são passes de render, de renderização, tá? Então a gente vai ter acesso ao renderizador do Spark. Então o renderizador, ele é nada mais nada menos do que aquela telinha que aparece o filtro pronto, sabe, o simulador. Aquilo está renderizando o filtro em tempo real. A gente vai ter acesso àquilo, ao resultado do renderizador e poder trabalhar com aquilo como se fosse uma textura, por exemplo, tá? Por isso que eu coloquei ali até texturas entre aspas, que a gente vai conseguir meio que converter o que ele está renderizando ali em uma textura. Ele não converte exatamente para uma textura, mas tudo que a gente consegue fazer com uma textura, a gente consegue fazer com essa renderização. Kevin, não entendi, como assim? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um óculos 3D no seu filtro, ou qualquer objeto 3D, um boné, alguma coisa assim. E você quer que isso fique numa moldura pequenininha. Antes não dava, né? Porque para seguir o rosto tem que estar no tamanho da tela toda, etc. Agora você pode renderizar tudo isso como se fosse uma textura e colocar dentro de uma moldura. O que você pode fazer mais? Por exemplo, um Kirakira. Eu quero que o meu efeito de Kirakira pegue no óculos 3D. Agora dá com o Render Pass. Ele vai pegar no óculos 3D automaticamente, porque ele vai entender tudo aquilo como uma textura, tá? E se vocês quiserem vídeos só disso, comenta aí que eu posso trazer, né? Lógico que primeiro para o clube de membros, tá? Cine Render Pass é um nome, né, de um dos patches novos que veio na V92. A gente está na V93 já, mas essa atualização da V92. Cine Render Pass é um dos patches que, para você guardar o nome aí, a hora que eu for colocar ele, você vai entender um pouco melhor. Mas é ele que converte objetos 3D em textura, em uma textura flat, tá? É mais ou menos isso que ele faz. Shader Render Pass, ele converte uma textura para Render Pass, basicamente isso, tá? Eu estou fazendo uma explicação bem leiga aqui para introduzir vocês mesmo, galera, para incentivar vocês a buscarem isso, tá bom? E Face Extraction agora para extrair a textura do rosto usando o Render Pass é diferente, você tem um patch só para isso. E isso também ele impacta no sentido de não ter mais o retouch. Calma, tem o retouch ainda, ele só não funciona com o Render Pass. Está uma corrida aí na comunidade global de achar uma forma de fazer um retouch legal, parecido com o que era já o retouch padrão do Spark. Mas até então eu ainda não encontrei nenhuma perfeita. Eu encontrei uma solução usando Blur, que eu já trouxe vídeo para o clube de membros. Se você ainda não é membro e quer saber como criar o retouch lá com Blur para usar no Render Pass, nos seus projetos de Render Pass, se torne membro aí e tá tudo lá no Discord, já tá pronto esse vídeo, você já vai poder ter acesso a ele, tá? E eu coloquei ali que você transforma em texturas, eu vou mostrar isso para vocês, e é uma revolução no mundo dos filtros. Se você não tá no grupo do Facebook ainda do community, no grupo global, cara, entra lá e vocês vão ver que coisa louca que tá saindo todo dia desde que saiu o Render Pass. E o último ali não é compatível com o retouch, tá? Então agora eu vou dar uma explorada ali no Spark com vocês e mostrar alguns exemplos de como funciona. É mais para introduzir vocês, né, para inspirar vocês a fazer projetos diferentes. Então, gente, muito importante esse vídeo aqui. Isso aqui vai colocar vocês em outro patamar dentro do mercado, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá. Quase nunca mostro projeto pessoal meu aqui, então vai ser uma das primeiras vezes, tá? E olha só, a gente está com esse filtro meu aqui, que é essa máscara de gás, que sai
o efeito aqui de fumaça e tal, e tem um efeito de distorção por cima. Tá vendo que esse efeito de distorção, ele tá aqui no simulador, né? Mas ele não tá aqui, né? Por quê? Porque eu apliquei só no Render Pass esse efeito de distorção. E para quem é membro, já viu aí, se você quer ver esse tutorial de distorção de texturas, eu usei a mesma lógica, só que por cima de tudo. E não usei uma imagem, uma textura igual usei naquele tutorial. Eu usei esse emissor de partículas aqui, ó. Esse emissor de partículas que está soltando fumaça, ele está distorcendo a câmera, tá bom? Então é isso que eu fiz, ó. Eu converti ele aqui, ó, para uma textura, ó, tá vendo, ó? Scene Render Pass, coloquei ele como objeto e aí ele vira uma textura no final e aí eu posso colocar ele no patch de distorção aqui, beleza? Então, olha só, vou tentar mostrar para vocês melhor. Aqui vocês estão vendo uma cena normal, né? Um objeto 3D com fundo e tal. Mas olha o que acontece quando eu puxo esse retângulo aqui para cá. Olha só, tá vendo? É um retângulo 2D. E ó, ele não é o objeto 3D. O que eu estou pegando ali? Eu renderizei o objeto 3D aqui neste retângulo. E aí eu posso trabalhar nele como se fosse uma textura. Posso aplicar LUT, posso aplicar o RGB Shift, igual eu apliquei em cima de tudo aqui, tem o RGB Shift e ele pega no 3D. E isso faz com que as coisas se unam e fiquem mais realistas, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma vinheta que está separado. Enfim, eu vou colocar o outro filtro aqui para vocês, o que eu estava fazendo do Juliette. Olha só, vou mostrar o Juliette aqui para vocês terem uma noção que até em projetos que aparentemente podem ser mais simples do que esse aqui, você consegue usar, né, o Render Pass também. Então aqui, por exemplo, ó, bem simples, eu usei para colocar um efeito de Chromatic Aberration no final, ó, sem o efeito, fica vendo como é que fica. Vou colocar aqui uma outra pessoa. Ó, aqui tá sem o efeito que eu botei, com o efeito, tá vendo? Sem o efeito, com o efeito. Esse tchanzinho, ó, deixa o óculos mais realista, deixa as paradas todas mais realistas, tá? E aqui eu tive que usar o retouch manual aí, se vocês quiserem, tem no clube de membros já o tutorial. Então vamos abrir um projeto novo aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona, tá? E ao longo dos dias aí eu vou soltando mais tutoriais de Render Pass, tá? E uma coisa que também é possível, esqueci de colocar nas palavras-chave, é o Delay Frame, que é que a gente tendo acesso a renderizador, a gente consegue deixar a imagem estática, fazendo aqueles filtros que tiram várias fotos, igual do TikTok, fazendo aqueles clones que vão um de cada vez, por exemplo. Eu vou trazer tutorial disso para o clube dos membros, né, antecipadamente, como sempre. Então, se você não é membro ainda, cara, torne-se membro, que vai vir muito conteúdo relacionado a Render Pass. Então vamos lá. Eu vou adicionar um óculos qualquer aqui, ou qualquer objeto 3D, né? Só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. Então, ó, vou colocar esse aqui. Untitled, deve ser esse aqui. Deixa eu só fazer o login aqui, que acho que eu atualizei faz pouco tempo. E eu tenho que fazer o login de novo aqui. Então tá baixando. Baixando o objeto 3D. Só como exemplo isso aqui, tá, gente? Não peguem como literal, pelo amor de Deus. E aí a gente tem um objeto 3D aqui. Bem legal esse objeto, inclusive. Parece uma peça de xadrez. Acho que é um rei, né? Ó, a gente tem esse objeto 3D, certo? Então, agora, quando você clicar em Device, a gente tem uma opção nova aqui, ó, que é o Render Pass, o Render Output. E a gente tem a Default Pipeline, que é o esquema padrão aqui do Patch Editor, né? Então vamos clicar aqui no Create, só para a gente ter uma noção aqui, ó, de como é. Esse é o padrão, tá? E o que está acontecendo aqui? A gente tem esse patch novo, que é o Scene Render Pass, que ele transforma uma cena, um objeto 3D, né, 3D ou 2D, qualquer objeto que tiver aqui, em uma textura, tá? E aqui a gente tem o final, que é o que vai aparecer no aparelho. Então a gente está convertendo o que? O device é o objeto, então o dispositivo é o objeto aqui, ele entra no objeto. Então
Então tudo que tiver dentro dele vai ser convertido para uma textura aqui. E se aqui tiver transparente, não tiver nada, como aqui no exemplo, só tem isso aqui, né? Não tem mais nada. E aí a gente põe como fundo a textura da câmera. Então, ó, se eu tirar aqui, ó, ele só vai renderizar o objeto, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, um retângulo, vou botar um retângulo aqui, e vou pôr ele em flat e vou colocar a textura da câmera. Aí ele fica ali como fundo, né? Mas se eu não quiser colocar nada disso, olha lá, ele vai pegar só isso. É só se eu colocar aqui no background que ele vai aparecer, tá? E para que serve esse background? É porque a gente pode colocar outro shader render pass ou um scene render pass como background um do outro. Então a gente vai criando uma cadeia de render pass para formar um resultado final, tá? Então a gente pode aplicar LUT sobre esse objeto 3D, por exemplo. Então vou colocar um LUT aqui qualquer que eu tenha, tá? Então vamos lá. Olha, tem um tutorial de iluminador ali que saiu ontem para os membros. Iluminador mais marcadinho, se você quiser dar uma olhadinha lá. Então, vamos pegar aqui. Aqui tem um LUT, ó. Nesse projeto meu tem um LUT. Vamos jogar o Fast Color LUT ali. Oh, minha gente. É que meu OneDrive está fechado. Pera aí, gente. Vai. Agora vai. Aí botamos Fast Color LUT. Eu vou colocar a nossa imagem de LUT aqui também. E aí segue a mesma regra, tá? Desabilita a compressão. Desativa o filtering. E aí a gente pode colocar um LUT ou qualquer efeito de cor nessa linha final, antes de chegar no device. Então se eu colocar aqui, ó, LUT, Fast Color LUT, aí na textura coloco o Render Pass, no LUT o LUT normal e coloco o final no device. Olha lá, ele aplicou o LUT em cima do 3D, tá? Olha só, se eu girar ele aqui e tal, ó, ele tá lá em cima. E aí eu posso criar uma cena, por exemplo. Vamos lá. Eu quero fazer um RGB Color Shift só em cima desse objeto 3D. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo aqui, ó. Não, vou criar um canvas novo. Um canvas, tá? E eu vou chamar ele de RGB 3D. Isso funciona com qualquer objeto aqui, gente. Ou seja, vocês podem criar um canvas ou um nu e jogar aqui no Render Pass, tá? Eu vou jogar o objeto direto para ser mais rápido. Então vou criar um retângulo e colocar ele em tela toda, beleza? E vamos criar um material aqui para ele. Vou deixar em flat e vou tirar Advanced Render Options porque eu quero que ele fique na frente de tudo, tá? Então lá, agora ele ficou na frente de tudo. Agora eu vou puxar esse objeto 3D aqui nosso para cá, o pet. Aí ele vira um objeto aqui. E vou criar um Scene Render Pass, tá? E aí, ó, eu quero que esse objeto transforme ele numa textura. E eu vou pegar aqui agora o Color Shift, né, o efeito 3D, já tem tutorial gratuito aí no canal. RGB Color Shift. Vou jogar ele aqui no nosso projeto. E olha só, quando eu jogo ele pra cá, ó, aí eu jogo ele como textura. Então eu transformei o nosso objeto numa textura. É basicamente isso, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, no material do nosso retângulo, ele já aparece aqui, ó, Scene Render Pass Texture. Até se eu renomear ele aqui, vou colocar Chess, que é o nome do xadrez em inglês. Ele não renomeou aqui, mas é para ele renomear. Mas ele é esse aqui, ó, tá vendo? E aí eu posso tanto como colocar aqui, como eu posso puxar a textura para cá e colocar o RGB Shift Shader, por exemplo. E olha lá, ele causou um efeito só no nosso objeto 3D, tá? Então, se você fazer qualquer objeto 3D que você for colocar, um 2D mesmo, se for colocar uma maquiagem, quiser fazer um efeito só na maquiagem, você consegue fazer assim, tá, gente? Aí você fala, nossa, mas o fundo ficou preto, Kevin. É porque aqui, no nosso Chess, ele tem aqui, ó, um default color preto. Eu posso vir aqui no Alpha Channel, colocar em 0. E aí era para ele ficar transparente, mas ele não ficou. Mas aí eu posso colocar, por exemplo, o Camera Texture aqui, ó,
como background. Beleza? Outra coisa que dá para fazer com o Render Pass, tá? É aqui, ó. Então no caso eu ia colocar isso aqui como background do outro para pegar só no 3D. Eu não entendi porque que ele não ficou transparente. Na verdade ele ficou transparente aqui. Acho que não tem nada no fundo aqui. Ué. Era para ficar transparente, gente, eu juro. Deixa eu ver se eu colocar uma imagem que eu tenho aqui transparente como background. Mas então, dá para diminuir a resolução das coisas que você está renderizando. E aí você pode otimizar o seu filtro, tá? Então, você acha que está muito pesado? Você quer que rode em aparelhos mais antigos, coisa do tipo? Não está ficando mesmo. Você quer que fique mais antigo? Aqui, ó, no Cine Render Pass, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem 3 modos, né? O Screen, Fixed, o Câmera e o Background. Então, o Fixed é uma resolução mesmo, então aqui está 1 por 1. Se eu colocar 1080 por 1920, eu vou ter uma resolução mais ou menos disso aí, tá? Background e o Screen. Esse Screen aqui, ele é em porcentagem. Então se eu colocar 0,5, ele vai ficar com metade da resolução. Tá vendo? Ó, já está mais fraquinho. E se eu colocar um 0,1, olha só, ele vai ficar já pixelado, que vai ficar uma resolução bem baixinha. Aí se eu colocar 0,01, olha só, fica bem borrado, porque está com uma resolução baixíssima. Então você pode usar isso para deixar as coisas mais leves, tá? Aí a gente tem o outro patch, que é o Shader Render Pass, tá? Aí aqui a gente joga somente shaders. Então a gente pode transformar uma imagem num Render Pass, ok? Ou um shader, né? Alguma forma que você fizer em SDF, esse tipo de coisa, ó. Ele funciona aqui e aí você coloca ele dentro de um Cine Pass, por exemplo, ó, tá? Então essa é a introdução ao Render Pass. Eu espero que vocês façam coisas muito legais, tá? Eu vou trazer mais tutoriais usando o Render Pass, porque eu gostei muito. E se você quer ter acesso a eles rapidamente, tá? Entra lá no clube de membros para ter acesso, cara, muito antecipado a esses vídeos, tá? Esse aqui eu tentei fazer o mais sucinto possível, soltei ele para todo mundo para ser uma introdução, para inspirar vocês a estudar o Render Pass até em outros softwares e etc. Vocês vão curtir demais, tá bom? Então eu sei que não é todo mundo que vai ver esse vídeo e quem tá vendo é quem realmente está interessado em aprender. Então se você quer aprender, cara, me incentiva a te ensinar a fazer coisa diferente, coisa fora do comum aqui dentro do Spark. Vira um assinante lá, a partir de R$5 você já tem acesso ao grupo do Discord, aos vídeos antecipados. R$5 por mês não é nada, cara. Então assim, não é nada pra vocês, mas pra mim é muito mesmo, sabe? Se 10 pessoas me dão R$5, poxa, é muita coisa. Então assim, muito obrigado a vocês que assistiu até o final aqui, deixa um comentário com feedback. Eu espero você num próximo vídeo, quem sabe não é um desses dois aqui que tá aqui no canto. Então, muito obrigado e até o próximo.